Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN. Apresentação: Eliel Almeida. I am here. Sou eu. Olá, boa tarde. Cá estou. Tudo bem com você, ouvinte da Central Brasileira de Notícias, a nossa CBN? Vossa Senhoria está bem? Vossa Mecê também? Chegamos, hein? Mais uma arena na tarde desta quarta-feira. É quarta-feira. Quarta-feira, chegamos com Fábio Scheib destruindo tudo, quebrando tudo aqui para mais um Arena CBN, cheio de informação, cheio de notícia, cheio de uns negocinhos também, cheio de uns contatinhos, cheio da malemolência. É o cara do sorriso maroto. Não, hoje diferente. Uns salgadinhos animados. Hoje não vou aproveitar. Não vou tomar uma dessa daí hoje, não. Não vou, Eduardo Rodrigues. Não, hoje não. Porque tem coisa que você tem que fazer e lembrar que você fez. Então essa eu não vou hoje. Hoje eu quero ficar totalmente companheiro dos amigos. Tudo bem, Antônio Lupe? Como é que vai? Você e Fábio Scheib estão uniformizados. Sim, hoje, viemos os Blue Mans, né? Os homens de azul. Isso. Estamos bonitos, estamos na moda, estamos no topo, estamos on fire. Há controvérsias em relação à moda. Mas o Eliel mais também. Um pouquinho também. Aí, o Eliel está me lembrando o Smurf. Papai Smurf. Isso. Né? Você está me lembrando o Dinky Wink. E o Carlão, o França Alala. E o Bolacha é o Paul. O Bolacha sempre é o Paul. E o Bolacha tá quebrando o microfone que o Fábio Scheib já tinha quebrado há minutos atrás. Quebrar, é prejuízo. Fala, o auxiliar está com seu instrumento de trabalho. Isso. Tudo bem, Carlão de Freitas? Eliel, tudo tranquilo, graças a Deus. Tranquilo, eu tô com um sono danado. Fiquei vendo esse jogo. Então. Golden State Warriors e Lakers aí, tinha que acordar até o cedo. fim do Fluminense, aí eu falei, e que jogo do Flu também, hein, velho? Sensacional. Fernando Diniz na seleção já. Já. Eu traria o Fernando Diniz já pra seleção. Tudo bem, Carlão? Eu esperaria um pouquinho, mas hoje, sem dúvida alguma, Eliel, você que gosta daquele engradadinho, tal, controle remoto, aí você tem aquele mosaico. Fala assim, poxa, qual o jogo? Tá lá Corinthians, tem Palmeiras, tem não sei o que, tem o Fluminense. É o jogo que você vai escolher porque é a equipe mais agradável de se assistir hoje. Boa tarde, Fábio Scheib, tudo bem, Fábio Scheib? Boa tarde, Eliel, boa tarde, ouvinte CBN. E o Timão, hein, Eliel? Ah, cara, o Timão não deixa de nos decepcionar, né? Estreia do projeto, tudo pronto pra conseguir os 3 pontinhos e aí veio a... Casa de areia. Veio o Lautaro Dias. Aliás, é um belo jogador o Lautaro Dias, hein? Eu não vi. É um belo jogador. Cavalão. Estilo Ibra, estilo Cavalão, Ibra. Antônio Lupe. O Cássio tá até agora procurando a bola do belo Lautaro Dias. Não é o cachorro do Scheib, mas é belo. Belo jogador. E o Del Valle marcou um golaço também que foi anulado depois. Cara, vocês ficam falando. Aliás, eu abri um de maracujá aqui, vocês querem? Vocês ficam falando de belo jogador. O Eliel que brinca, né? Eu estou assistindo a um documentário da seleção argentina. Eu acho que você tá ganhando patrocínio desses streaming. Todo dia ele vê um documentário. Eu tô achando que tá começando a achar que é verdade. Aí tem alguma coisa errada na Mansão Freitas, velho. Ó, eu vou indicar para as mulheres se elas vão achar esse jogador bem, e para os homens também. Bom. Tem um jogador da Argentina que chama Paredes. Esse é um belo jogador. Não, mas muito. Mas entre o Paredes e o Lautaro, você prefere quem? O Cavalão. Paredes. Jogador de mais força física. Cavalão é o Anderson Cavalo, que jogava aqui no São Bento. Esse é cavalo também, hein? Meu Deus. É esse aí. Chegou, Heitor Esmeriz? Ou o Heitor não vem hoje? Acho que não veio hoje. Tá cada vez mais difícil, gente. A gente conseguir que o Heitor participe do programa. Não, mas tudo bem, né?
O importante é que o ser humano tá. Aquele sempre zap ativo. cheio de. Ô amigo. Ô amigo. O cara tá, que nem diz um amigo meu, Lesionando. lesionando. Começa às 4? Não, né? Acho que não sabe Ele ainda, não né? sabe Acho que também. é 4h30. É, Começou agora. é verdade. O programa, né? Faz pouco tempo. Pouco tempo tá no ar, desde 5 de fevereiro. Bom, pergunta do dia. Ai, que vem. Pergunta do dia. O Lionel Messi e o PSG terminaram o casamento. Messi não vai renovar com o PSG. O Messi caberia no seu time com a idade que ele tem? Qual a idade dele? 34, né? 36. 36 anos. Passar a data certinha. Você contrataria Lionel Messi pro seu time? Contrataria, Ó, Lu? 35 anos, dia 24 de junho de 87. Na nascia divisão que meu time Lionel tá, Messi. infelizmente a gente não tem essa possibilidade, né? Porque a Inter de Bebedouro joga a 4ª divisão e a idade máxima é 23 anos. Então, infelizmente, pro meu time não tem condições hoje. Mas o caixa não é problema. O quê? O caixa. Que caixa? Caixa, O dinheiro. caixa, o dinheiro, Lupe. Não, dinheiro, Opa. a gente tem, porque a gente entra novamente no assunto que eu já venho comentando há um bom tempo. Os eventos que acontecem na cidade, eles inflacionam a Internacional de Bebedouro. Só que dinheiro não é tudo. A gente vê o Flamengo, a gente vê o Atlético Mineiro. Time com caixa nem sempre conquista bons resultados. É. E a Inter tá nessa seara. Ó, falei bonito agora, hein? Bonito, gostei. O Palmeiras. Cheguei, hein, ó. Recebi uma mensagem aqui, ó. Heitor Globo Esporte. Cheguei. É, até porque você precisa avisar ele o horário que começa o programa, Lupe. Beleza, eu vou avisar da Você próxima vez. quebra essa gentileza pros colegas, cara. Você Desculpa. falou aí que o programa começava 4h10 e é 4 da tarde o programa. Desculpa, Heitor. É 4 horas, tá? Fechado, galera. Boa tarde aí, viu? Boa tarde, Heitor. Nós estamos com uma enquete super sugestiva para o nosso ouvinte. O Messi e o PSG não entraram em acordo, o Messi vai embora. Boa tarde. E o Messi, que isso, meu Deus. O Messi caberia ou não no seu time? Manda aí, 991869070. Eu não traria o Messi pro meu time. Porque o Soteudinho da conta, Lucas Lima. O Lucas Lima renovou até 2025. Então. Não tem caixa, Então, né? Não é esse o motivo. Mas não traria. Outro ponto. Ninguém vai falar nada sobre a vitória da Ponte ontem, gente. Vitória importante. Que isso, hein? Botafogo veio a Campinas e voltou com a mala cheia de gols. E hoje tem Bugre, hein? Somente Bugre e Vitória podem chegar a 12 pontos. Nas 4 primeiras rodadas, né? Vitória não joga hoje. E o jogo do Vitória Então, uma isso que o Fábio ia vitória, falar, né? vamos ficar. Vitória isolada da Isolado, liderança é. do Bugre. Não, mas o Guarani é uma coisa, o Vitória é outra coisa, Lupe. Não, a vitória do Guarani hoje deixa o Vitória na segunda colocação. Não, ou Não, seja, sim, mas o Vitória não joga hoje, Não, o Lupe. Vitória vai jogar só dia 10. Mas se Então. o Guarani ganhar hoje, conseguir uma vitória, É. essa vitória coloca o Guarani na Nossa, liderança da mas Série não B. vai pro Vitória os 3 pontos? Não, vai pro Guarani, porque o Vitória joga contra o Ceará. Mas se o Guarani conquistar uma vitória hoje. Cadê a em cima- música da escolinha? Mas Ceará A não vinheta. joga A hoje. vinheta é Não, o sensacional. Ceará joga contra o Vitória. Do esporte. Não, Vitória. Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, isso mesmo. Ah, tá. Escolinha do professor Raimundo. Cara, essa Manda vinheta é áudio aí pra gente, sensacional. quarta-feira. Quarta-feira é dia de feijoada. O que é a feijoada? A junção de todas as coisas com feijão preto. Então, já que nós estamos falando de todos os tipos de assunto possíveis, manda aí o que você quiser em áudio, que hoje a gente vai pôr no ar. Quer Bora. contar uma piada? Piada do ouvinte. Manda aí, a piada de quarta. Manda aí pra gente também. 991869070. O Fábio Scheib, quem tá no comando do streaming hoje? Ah, ele sempre, o gigante Daniel França, que adora uma balinha, viu? Adora, É. Ele adora uma balinha. Depois eu vou trazer. Bom, boa tarde, Carlão de Freitas. Quem tá no na nossa operação de Na áudio? nossa operação, ele, Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Muito obrigado, Antônio Lupe. Quem tá na operação dos transmissores da CBN? Marcelo Eloy. Grande É isso aí. Marcelão. Cada um vai falar uma coisa. Meu caro TI, falta TI. Torres Meris, quem está na operação Dos computadores. dos computadores da CBN? Ah, vocês me quebram, eu não tô presenciando. Isso é um desprestígio com o nosso Carlão da Carlão, TI. Bugrino. É isso, Carlão. Bugrino. Mas nós Agora eu vamos sei. entender que não estamos no mesmo prédio fisicamente, ainda não. Vocês me quebram, foi bom. Ainda não, mas já nós vamos. Tem mais mensagem, tem gente mandando recado aqui, ó. 991869070. Vocês estão onde hoje?
Em Júpiter, tanto a rádio quanto a internet tá um chiado, é que nós estamos o seguinte, vou explicar para o ouvinte. Há, neste momento, um processo de migração de sinal. Vou explicar para todos os nossos ouvintes. A rádio CBN foi adquirida em dezembro pelo Grupo EP. E o Grupo EP está reformulando e migrando o sinal da CBN para a sua base, que fica no Jardim São Gabriel, de onde a Heitor Esmeriza está falando. Lá é onde é o complexo de comunicação do Grupo EP, a Cidade On, G1, Globo Esporte, EPTV e EP Esporte. Todo mundo está lá. Então, a torre da CBN passa a ser também dentro desse prédio. Só que para mudar o sinal, sem que o ouvinte tenha prejuízo, é um pouco difícil. E a gente precisa fazer isso com o carro andando. Não dá, infelizmente, para tirar a rádio do ar e com o tempo fazer isso. Então esse chiadinho que você está ouvindo ao fundo é o parafuso que o Marcelo Eloy esqueceu de apertar. Mas ele já vai apertar no ar e você vai parar de ouvir o chiado, tá bom? Explicado ao nosso ouvinte, mas é claro que desde já eu te agradeço pela paciência que você está tendo aí, porque realmente ouvir com um chiadinho não é legal, a gente reconhece, mas já vai ficar tudo perfeito e o som vai chegar até colorido pra você, Coisa tá bom, Carlão? linda, Já ouviu um som maravilhoso. colorido? Não. Vem cá que eu te mostro. Show! Sou Arena. Bora! Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. O Beach Tênis chegou para ficar. Agora é a sua vez de conhecer o CT Lucas Souza. Em Valinhos, estamos no Na Quadra, a maior arena de beach tênis do mundo. Em Campinas, estamos no Clube Cultura e em breve na Decathlon. O CT Lucas Souza tem estrutura completa e uma equipe especializada de alto nível pronta para elevar a qualidade do seu jogo. Viva de perto a energia do CT. Para mais informações, ligue 19 99973 1516. Dias 6 e 7 de maio, no estacionamento do Parque Dom Pedro, a Hyundai tem uma oportunidade para você se divertir com sua família e cuidar da segurança do seu carro com um check-up grátis para veículos de todas as marcas e modelos. Inspeção de 10 itens em 10 minutos. Aproveite! Teremos espaço Kids, espaço Pet, painéis instagramáveis, showroom, test drive e mais. Não se esqueça, dias 6 e 7 para todos os carros e todos os modelos. Esperamos por você! Use cinto de segurança. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa CBN Campinas. Atenção, ainda tem dúvida se vale a pena vender seu carro para dar de entrada no apartamento novo? Se for para morar no Ampliare, vale a pena sim. Além de 3 suítes, a garagem já vem completa. É isso mesmo! Comprando um Ampliare, você ganha 1 ano de locação de um Jeep Renegade 0 km. Aproveite! Saia já com seu Renegade e com as chaves do seu Ampliare ainda em 2023. Agende sua visita no decorado e faça sua proposta. Consulte regulamento ampliaretaquaral.com.br. No Progresso Bilíngue, há proximidade e diálogo constante entre a equipe pedagógica e os alunos, porque é assim que se cria a confiança necessária para que o aprender se realize plenamente. O ambiente é acolhedor e as diferentes interações consideram as potencialidades individuais e coletivas. Excelência em educar, conectada com o aluno e com o mundo. Porque progresso é feito de gente que transforma. Agende uma visita em colégioprogresso.com.br. Arena CBN. Quatro horas e 16 minutos, ou seja, 16 e 16. Hora dobrada. Sabe o que isso significa? O quê? Nada. Vamos seguir com a Arena aqui, ó. Boa tarde. O que significa, Heitor? Você falou que sabia? Não, eu falei o quê? Eu perguntei, você tá. disse nada, eu concordo com Heitor, você. vou falar um negócio pra você. Vou falar um negócio, eu tô triste, cara. Eu tô preocupado, na verdade. Tô muito chateado, fui dormir muito tarde ontem. Muito, tô com sono até agora também. Então, e eu tive que estar aí 6 horas da manhã pra passar o reboco na cara pra entrar aí junto com a Thalita. Aliás, os caras estão de sacanagem, né? Coloca a gente pra fazer programa com esse monte de povo bonito aí, com a Thalita, com o Brambila.
Aí a gente fica estragando o vídeo da RPTV, né? O negócio, pô... A gente é muita coisa, fale por você. Né? Não, é verdade. Nessas horas eu esqueço que você foi garoto capricho. Mas olha, acordei tarde, acordei cedo, mas falou um negócio. Esse pichuruca aí? Esse pichuruca aí. Que jogo Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, gente. Basquete do mais alto nível. É outro esporte. Não né? tinha defesa, vamos ser sinceros, né? Porque os caras só queriam saber de atacar, de mandar bola de 3 pontos. Que jogo, cara, que jogo. Lembrou um pouquinho as disputas que a gente acompanhava no NBB aqui, né, Heitor? Nossa, a série já entregou tudo logo no primeiro jogo, né? Tudo que se esperava dela, ela já entregou no primeiro jogo. Você falou da defesa, assim, não o único, né, mas o Anthony Davis defensivamente ontem ele foi um monstro, foi monstruoso, ele definiu o jogo pro Los Angeles Lakers ontem, uma atuação... Ele conseguiu, o Heitor, você me corrija se eu estiver errado, mas com, claro, todo o tamanhão que ele tem, mas ele conseguiu neutralizar Kevin Looney nos rebotes ofensivos e Curry, velho. Que aí... Numa atuação, pelo amor de Deus. O Curry, se eu não me engano, acho que ele acertou um arremesso só pra cima do Anthony Davis, quando ele foi contestado pelo Anthony Davis, um de 6, um de 7, alguma coisa, quando estava sendo marcado pelo Anthony Davis, e o Anthony Davis deu um toco no Curry, quando o jogo estava empatado, faltando 1 minuto e meio, e ali, pra mim, foi o lance decisivo da partida, mas essa série promete ainda, vai longe. Que a gente tenha 7 jogos de Lakers e Golden State, porque a NBA, o basquete, o esporte merece. E no fim que termine 4-3, né? E ontem, sem outro gênio do basquete, Jimmy Butler, o Miami deixou o Knicks empatar, porque também não tinha como, né? Sem Jimmy Butler é sem meio time. Você tá... parece que a gente tá falando outra língua aqui, Lucas. É porque ontem eu não assisti os jogos, então eu não vou palpitar uma coisa que eu não vi, entendeu? Eu tava trabalhando, tava no jogo da Ponte. Mas o jogo foi 11 da noite. 11 da noite eu já tava em repouso. Em repouso, porque eu já acordei cedo. Então cedo. Ontem... E o jogo do Lakers não passou nos canais que estão à minha disposição. Clinta Leal. Então, mas... O Pio tem um esquema bom. Eu vou trazer ele aqui pra explicar. Vai, fecha o programa, pô. Mas você sabe que eu tô com a mesma dificuldade, viu, Antônio? Que gato é esse? Modernidade é assim, tem o Dinho Almeida, que não é meu parente, tá falando mal de você aqui, Lupe, ó. Mas é mais um. Entra na fila, né? Tenho 150 falando mal de Boa tarde, Só galera agora, do bem. Começou bom. Bom, legal. Vocês são feras. Mas falar que o Mengão não ganha nada é sacanagem. Nos últimos 5 anos, estamos exatamente empatados com títulos com o tal do Palmeiras. Como é que é o nome dele? Dinho Almeida. Dinho, aumenta o rádio. O Flamengo não ganha nada. Boa tarde, galera. Ele cabe no meu time. Imagina o Abel Ferreira treinando o Messi no Palmeiras. Meu Deus. Mário Jesus de Campinas. Onde fica Campinhos? Do lado do Campão. João Galberto, sempre ouvindo a gente. Carlos de Capivari pergunta o seguinte. Boa tarde, Carlão de Freitas. Você que é um cara esclarecido, poderia me responder por que o capivariano não vai disputar a Copa Paulista de 2023, tendo em vista que ele subiu para A2 e o Marília, que não subiu, vai disputar. Então, mas eu acho que a Copa Paulista ela não é classificatória. Apenas clubes que foram rebaixados a A3 ou da 4ª divisão não podem disputar. Não tem assim aquela coisa, ganhou tal, vai pra Copa Paulista. Não. Então, por isso o capivariano. Eu acho que é a opção do capivariano, né? Até existe um critério ali entre colocações das divisões, mas aí pesa a posição do clube, a opção do clube. Muitas vezes alguns clubes deixam de disputar a Copa Paulista para preservar o orçamento para o ano seguinte, né? O Bugre não quis jogar. Até porque eu creio que a Copa Paulista ela não dá verba, né? Não, ela dava vaga, né? Dava vaga para a Copa do Brasil. Mas a verba outra não, pra Série D, né? O campeão da Copa Paulista, no caso de equipes que já têm um calendário nacional, ela vale a premiação da primeira fase da Copa do Brasil do ano que vem, que é o que a Ponte vai em busca, né? Já que ela não tem a vaga assegurada. O ouvinte falou, gente, essa história do Messi no PSG é um absurdo.
ele com certeza serviria na ponte, porque o Elvis tá precisando de um reserva. Boa. Essa foi última. Um reserva à altura, né? Gente, por que o Heitor só chega às 4h20? Não, calma aí. 4h20 também não. Vamos né? devagar. Não é 4h20 que ele chega, não. Juliano Di Marzio, Ponte Pretana e professor na São Leopoldo Mandic. Messi é a cara da ponte. Ah, é? Poxa. Tá certo, é isso. Teve áudio, Lupe? Mais um monte! Então manda um áudio aí, Eduardo Rodrigues, antes da gente falar da vitória da ponte. Arena CBN, parabéns pelo programa, pelo humor de vocês, alegra muito o dia da gente. Eu vou todo dia de manhã, às 4h para Santa Bárbara e volto agora. É o horário fantástico de ouvir um pouco de esporte, de humor. Vocês são muito profissionais, muito competentes. Parabéns a todos aí. Um abraço a todos. Mauro Medeiros de Valinhos. Mauro, obrigado. Eu achei que ia ter um mas, porém, todavia, entretanto, não teve. Obrigado, Mauro. Grande Valinhos. Precisamos ir em Valinhos, fazer um programa lá de Valinhos. Vamos fazer lá em casa. Na terra do Eu moro na divisa, cara. Tem dia que ele dorme em Valinhos, acorda em Campinas. Você acredita? Eu tenho que pagar 2 IPTU. Deus me livre. 50% vai pra Valinhos. A cozinha tá onde? Hã? A cozinha tá onde? A cozinha tá em casa. E o banheiro? A cozinha tá em Valinhos. E o banheiro? Banheiro em Valinhos. O quarto? Campinas. E a sala? Campinas. Olha, que legal, hein, Só que eu lavo roupa em Valinhos, que é a lavanderinha. Então. Parabéns. A taxa de água é mais barata. Aí, Entendi. Bacana. Mas e a energia? Como que é pago aí? A energia eu não pago nenhum nem outro. Tá cortado. Mais um ouvinte aí, por favor. Com o nível do futebol brasileiro, se o Messi fizer com 45 anos aqui, ele vem jogar com engessado. Vocês que gostam de um rankingzinho, vou jogar um aí, hein? Pegando as 5 seleções brasileiras campeãs do mundo, e mais a de 82, que é a melhor seleção que não ganhou de todos os tempos, ranqueia aí pra mim, do 1 ao 6. Beleza? Um abraço. Essa foi boa, hein, velho? Eu vou ser sincero aqui, vou abrir o jogo. Tafarel. Não entendi, não. Não, Carlos Alberto Torres. De qualidade. Isso. As campeãs. Mas qualidade. Qual a primeira? Jogou mais. 70. Entendi. Entendi agora. Não, pra mim, 70. Vou falar no meu ranking. Então vai. 70, 58, 82, 94, 62 e 2002. Mas você falou 6. Porque ele colocou uma 6. Ele colocou ele colocou de 82 no bolo. Esse é o meu ranking. Esse é o meu ranking. Boa. 62, agora 58 foi melhor. É uma Copa complicada. 62 contou com a ajuda de arbitragem. Agora, por isso que eu coloquei ela antes de 2002, porque 2002 destas todas aí é menor. A minha é 70, 58, 82, aí eu coloco 2002, 62 94. e 94. 94 como... Apesar que foi a que mais me fez feliz, mas tecnicamente eu acho que a gente perde. Acho que reparou perde um pra pouco 2002. pra gente brasileiro, a perda de Ayrton Senna da Silva. Acho que foi muito legal. Deu pra dar uma... Não, 94 é a minha Copa, só que tecnicamente, assim, eu acho que a de 2002 é melhor. Foi que a primeira 94. Copa que eu participei de coleção de álbum, de figurinha. Nossa, sensacional, então, 94 cara. eu acho que também, mas eu acho que ela tá ali atrás de outras. E você quer elencar também, Heitor, ou não? Eu fico com a lista do Carlão, é a minha lista também. Então pega o Carlão pra você e leva pra casa. 70, 58, 82, 2002. Aí 70, 58, 82, Isso. 2002, 62 e 94. Isso. Mas é igual a minha. Não. Eu inverti 94 e 2002, né? Isso. Fechou. Mas bonita. Respondemos aí pro ouvinte. Tem mais um áudio? Põe mais um áudio aí. Prazer é acompanhar o programa de vocês aqui na estrada, voltando do trabalho. E aqui é Ponte Preta, então feliz ontem. Estive no Majestoso, 2-0. Segundo tempo bem eficiente, né? E aí caminhando para vencer no domingo. E aí sim começar um campeonato que o time tem que se estruturar, ainda precisa melhorar. Mas torcendo aí para Ponte Preta fazer um bom campeonato. E a gente vai continuar acompanhando.
Um abraço aí, o programa de vocês é bem divertido. Não consigo escutar sempre, mas às vezes que eu ouvi, gostei. Muito bom. Ótima tarde para vocês aí e para todo mundo que está nos ouvindo aí com muita saúde e paz. Juliano de Márcio, de Campinas e de Amparo também. Amparo, a gente foi para Amparo, hein? A gente foi. Aí, né? Obrigado, Juliano. Obrigado pela mensagem. Por falar em Amparo, o Heitor Esmeriz. Tá precisando de um amparo. Eu vi uma foto ontem. Foto ou retrato? Não, era foto mesmo. Tá. No tempo real do Globoesporte.com. Será que a Ponte Preta se amparou no Sal Grosso para vencer ontem, velho? Teve isso, né? Teve isso. O pessoal apostou no Sal Grosso lá, jogou Sal Grosso no banco de reservas. Agora, cada um que acredita naquilo que acredita. Exatamente. Exato. Não era bem essa construção, mas no fundo é isso. Construção boa é do Chico Buarque. Cada um tem a sua crença, cada um... Eu particularmente, não acredito que foi isso que tenha levado a Ponte Preta à reabilitação, mas para algumas pessoas deve ter ajudado, porque se alguém jogou Sal Grosso ali é porque acredita nessa situação, né? Precisa saber se foi o de parrilha, porque aí eu acho que funciona mais. Então, aí que tá um detalhe, ou foi aquele sal do Himalaia? Não, foi o sal normal. O problema, aquele cisne? O que o sal... O sal, para algumas pessoas, ele... Como o Heitor disse... Tempera. Ele tempera. Se eu tô no banco e eu vejo um sal grosso, automaticamente eu já penso, se a gente ganhar, vai ter churras, vai ter um evento, eu lembro vai ter um queima-carne, vai ter um pão de alho, um queijo coalho. O cara fica animado, né? Aí o cara... Tanto é que quem fez o primeiro gol foi o eu lembro de um amigo jogou na meu. esquerda ainda, né? Jogou na esquerda, golaço, hein? Mas assim, claro, brincadeiras à parte. Sim. O pênalti, que depois se tornou em falta, mas o importante ali foi tirar um jogador do sistema defensivo do Botafogo, ele mudou tudo, né, Carlão? Vamos ser sinceros. Mudou. A Ponte não fez um bom jogo, tecnicamente, eu digo, né? Aliás, mesmo se estivesse completa, a Ponte hoje passa por problemas técnicos, né? Não é um time que deve brigar pelo acesso, pelo menos neste momento eu não acredito nisso. E ontem foi o jogo da superação, muitos questionamentos com relação à mudança de esquema. Eu também não sou partidário ao esquema de 3 zagueiros, um esquema mais defensivo também não me agrada, só que ontem era uma situação emergencial. A Ponte ela não contava com 4 jogadores referências, né? Você não tem Elvis, não tem Matheus Jesus, não tem Léo Maldi, não tem Gé, e de repente no meio do percurso fica sem Fábio Sanches, cara, você perdeu metade do time e metade dos cascudos, né? E aí fica muito difícil. Então com o esquema de 3 zagueiros deu um suporte lá atrás, os volantes foram muito bem, destaque para o Filipinho, e a Ponte venceu na superação. Se não vai na qualidade, vai na base da guerra aí, e a Ponte conseguiu uma vitória importante. Você gostou, Chaive, da vitória? Muito bom. O importante são os 3 pontos nesse momento, né? Que fez a Ponte Preta se reabilitar no campeonato. Conseguir essa vitória que agora dá uma tranquilizada no ambiente e dá também um tempo pro Felipe Moreira poder treinar bem, sem pressão, porque esses pontos agora são necessários para a Ponte não ficar não empacar lá embaixo e começar a derrapar quando já vê no campeonato, né? Esse campeonato de pontos corridos. Se você não faz pontos no começo, começa a derrapar e fica perigoso. Mas vou falar um negócio pra vocês aqui. Eu já vamos pro repórter, Heitor, te falo já. Pode ir? Pode falar, Heitor. Não, você até disse que a expulsão mudou o jogo, e o próprio Adilson Batista, técnico do Botafogo, falou que preferiu o pênalti e 1-0 para a Ponte, mais 11 contra 11, do que a expulsão e ter a desvantagem numérica. Perfeito, bela observação. Legal, Agora vou falar um negócio pra você. Fale. Domingo, o jogo é 11 da manhã. Lua. Se jogarem sal de novo lá, nós leva as carnes. Nós leva as carnes. Aí é o horário, pode hein, velho? Com a gente. Aí é a hora. A gente só precisa achar quem vai levar o carvão e quem vai levar a grelha. O restante a gente dá um jeito. O bolinho tá formado. de grilo, pô. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Quarta-feira, 3 de maio de 2023.
A Procuradoria-Geral da República foi contra a realização de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. De acordo com a vice-PGR Lindora Araújo, os elementos de informação incorporados aos autos não serviam como indícios para vincular Bolsonaro e Michele aos fatos que motivaram a operação realizada pela Polícia Federal. O relator do caso no STF, o ministro Alexandre de Moraes, concordou que a busca contra o ex-presidente seria imprescindível, porém ressaltou que não foram demonstrados pela PF os requisitos legais necessários a justificar a ação contra a ex-primeira-dama. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu rever a contratação obrigatória de usinas termoelétricas a gás natural, que foi colocada na lei que autorizou a privatização da Eletrobras. No texto aprovado pelo Congresso em 2021, o governo passou a ser obrigado a fazer leilões para contratar 8 gigawatts de termoelétricas a gás natural em diversas regiões do país. A ONU alertou que são grandes os riscos de o El Niño acontecer neste ano e elevar as temperaturas a níveis recordes. O fenômeno meteorológico aconteceu pela última vez entre os anos de 2018 e 2019. O El Niño provoca o aumento das chuvas em partes da América do Sul, dos Estados Unidos, do Chifre da África e da Ásia Central e secas graves na Austrália, na Indonésia e áreas do sul da Ásia. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h33. Estradas é com ele, Flávio Botelho. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Eliel. Boa tarde também a todos que estão aí no estúdio. Bem, Eliel, pela rodovia Dom Pedro, o motorista já enfrenta a maior movimentação na chegada a Anhanguera e no acesso para a região ali da Vila Padre Anchieta. No sentido Jacareí, há vários pontos com trânsito mais intenso, mas sem transtornos. No anel viário Magalhães Teixeira, são boas as condições no sentido Miguel Melhado e Dom Pedro I. Na Campinas Montemor, o motorista perde tempo nos dois sentidos da via, na altura do Jardim Santa Isabel e em Montemor, por conta de obras. Pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, são boas as condições no sentido capital. No sentido interior, o motorista encontra trânsito mais intenso e carregado no trecho da rodovia Miguel Melhado por conta de obras. Eliel. Obrigado, Flávio, pelas suas informações. Você volta já, dentro do ponto final. A Tóquio Marine vende muito mais que seguros. Ela vende coragem. Quer coragem? A Tóquio resolve. Fale com o seu corretor. Venha conhecer a nova Q5 com novo motor de 367 cavalos híbrido plug-in. E aproveite as condições especiais que a Audi Center Campinas preparou para você. Bônus de R$25 mil, taxa zero em 24 meses, as 3 primeiras revisões grátis e supervalorização do seu seminovo. Mas venha logo, é por tempo limitado. Audi Center Campinas, esportividade e sofisticação em um só lugar. Fale agora com nossa equipe pelo WhatsApp 19-3344-1200. No trânsito, escolha a vida. Arena CBN. Quatro horas e 35 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Manda recado aí pra gente em áudio, em vídeo, do jeito que você quiser, que hoje a gente põe no ar, ó. Quer ver? Teve gente mandando mensagem aí, o meu caro Eduardo. Saudações a todos do estúdio aí. Vixe, Maria. Já que é pra todos os assuntos, vamos lançar a situação que o Fernando Diniz revolucionou o futebol mundial? É todo mundo plagiando o cara e vocês desconsiderando o talento do garoto, rapaz. Não, não. É Fernando Diniz na seleção brasileira. Mas eu falei isso. Eu apoio. Vai fazer chover. Não, também não precisa. Também não. Transformação total no futebol mundial. Não. Mas eu acho que é o Fernando Diniz. Acho que tem que ser ele sim. Põe mais um aí, Bolacha. Então na hora de decidir já, né? Tá. Você está saindo então da Benjamin Constant?
Ó, só para avisar uma coisa, eu trabalhei aí, viu? Faz alguns anos já. Faz Tá alguns bom. anos, mas ele trabalhou aqui. Legal. Na rádio? Na Benjamin Constante, né? Agora não sei se é aqui, se é aqui na ótica na frente. Se é aqui na... Ali com o Zé. É. Ele trabalhou junto com o Zé lá. Não pode ser sério esse programa, gente. Mais um, por favor. Não, me explica uma coisa. O Maionese Helma do Santos, o treinador Biruta, ele só faz troca de jogadores aos 40 minutos. Se o time tá perdendo e o cara não mexe no time. Assim não dá. Como é que a gente vai aguentar um treco desse? Manda esse Maionese embora, pelo amor de Deus. Milton de Montemor. Oi, Heitor, responde o Milton aí. O que você achou do jogo do Peixão, vai? O Odair realmente em alguns jogos ele não tá se ajudando, né? Não tá passando confiança para a torcida. Eu acho que ele é um treinador que no dia a dia ali ele consegue organizar bem as situações, mas no jogo, nas partidas, na hora de fazer as mudanças, ele ainda toma muitas decisões equivocadas e isso acaba prejudicando o time. Eu acho que o Heitor pegou um ponto importante, que assim, ele é bom pra... Que isso, teve gol? Tem gol importante no campeonato italiano, viu, Biel? Campeão. Não, Felipe Anderson marca o gol da Lazio contra Sassuolo, gol que faz o Napoli não ser campeão hoje, porque com a vitória a Lazio garante a continuação na busca pelo título, e amanhã o Napoli pega a Udinese fora de casa e será campeão com um empate. Amanhã 50 mil pessoas no Diego Armando Maradona. A diretoria do Napoli pôs um telão lá pra torcida. O jogo é fora de casa, mas o estádio vai estar lotado, viu? Quanto tempo faz que o Napoli não vence o italiano? 33 anos. Nossa, a última vez foi 89, quando eu nasci. Carecone. Carecone. Rapaz, que isso. Tem algum time na Itália que você gosta, Fabio? Gosto do Milan e da Inter, dos dois de Milão, eu gosto. Ah, é? Legal. Você gosta de algum time na Itália? Eu gosto de pizza, cara. Napolitana? Você é super sincero. Pizza, macarrão. Brusqueta. Brusqueta. Eu gosto da culinária italiana. Clube que nada. Clube. Olha lá. Ei, Tarantella. Ai, vocês são demais. Ô, Carlão de Freitas. E o São Paulo, Carlão? Me ajuda aí, São Paulo. O São Paulo não fez lá uma boa partida, mas trouxe um pontinho, né? Um pontinho que dentro da proposta do São Paulo, dentro da fase de classificação da Sul-Americana, é um ponto importante. São Paulo decide aqui no Morumbi, né? Com mais tem duas partidas no Morumbi, no segundo turno aí da Copa Sul-Americana. Então tem boas possibilidades de permanecer na primeira colocação e garantir o passaporte à próxima fase da competição. Um empate que pode, assim, não fez gol, não ganhou tal, mas aquele time copeiro, né, em termos de Copa Sul-Americana, foi um bom resultado. E o seu Bragantino, hein, Scheibe? 0-0 com o Estudiantes, jogo de Copa Sul-Americana tem que ganhar em casa. Apesar de ser um time qualificado, Estudiantes, o Bragantino tinha que ter garantido esses 3 pontos na Bichedi, porque o grupo está embolado agora, né? O grupo C da Sul-Americana, o Bragantino tem 7, os Estudiantes também tem 7, e agora o jogo no próximo turno, desse grupo C, será lá na La Plata, na Argentina, e os Estudiantes têm tudo para conseguir essa vitória, né? Lá o chicote estrala, né? O Estudiantes é um time em formação ainda, né? Não é igual aquele outro dos estudantes de Mérida, né? Esse não. Mas eu gosto desse nome. Mérida. Que nem Universitários do Peru. Do Peru, velho. Mais um ouvinte aí do cara. É muita quinta série, velho. Fala, pessoal da CBN. Boa tarde. Juliano aqui de Valinhos. Oi, Juliano. Só pra falar que o Messi tem realmente tudo para vir pra ponte. Boa. E seguir os passos de Danilo Rena e se tornar um grande ídolo da torcida. Valeu, pessoal. Um abraço. Abraço, meu caro. Põe mais um. Boa tarde, pessoal do Arena. Opa, somos nós. Pessoal, vocês não têm noção do quão esse bom humor de vocês alivia nossas tardes. Poxa. Depois de um dia exaustivo de trabalho. Poxa. A gente tá voltando para casa aqui ouvindo o programa. Melhora demais o nosso dia. Meu Deus, vocês estão de parabéns e continuem nessa pegada aí que
esporte, ultimamente o pessoal tem levado muito pro lado só da competição, e o esporte realmente é competição, mas falar de esporte com humor é muito melhor. Parabéns a todos. Que isso? Não, que isso. Boa! Isso sim, hein? Coisa linda. Que vocês são demais. Vocês são demais. Eu sou fã de vocês. Nossa, o Heitor deu um bug ali que parecia que tava travado. Agora reagiu. Sobreviveu. Tá travado, não. Ô, Lupi. Não, ele tá... Oi. Você gostou do São Paulo ontem? Oi, Léo. Eu vou... Desculpa, cara, mas eu não vi o jogo, velho. Não, ontem... Mas o jogo faz sentido, porque foi no horário da Ponte. Foi no horário da Ponte, eu tava no jogo da Ponte, então não tem como eu... Bem mas o Carlão viu o jogo. E tava trabalhando lá na Ponte. Eu li, né? Não, li. Por isso que teve um certo momento da Ponte que ele falou assim, o de cá em campo tá rendendo pouco. Ele tava só aqui no celular, aqui, ó. Ele falou assim, quem que entrou ali, cara? Você pode me ajudar? Ele falou assim, Piar. Ó, a zaga com o Juninho e Nenê não tá encaixando. E esse Botafogo do Sócrates, não sei até onde pode chegar. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Queria pedir desculpa aqui publicamente ao nosso amigo Júlio Nascimento. Aliás, reverência ao Júlio Nascimento. Grande Júlio Nascimento. Parabéns. Sempre de parabéns. Ontem quase desmaiei Júlio Nascimento. No primeiro giro do placar. Júlio, vamos lá, central da bola. E eu vou. O vermelho? Maior vermelho da Inglaterra. É verdade. Certo tipo de provocação que a gente nem responde. Desce a Ponte Preta pro ataque. Eu já vi torcedor manchesteriano, mas igual o Júlio, ele gosta. Não existe. E olha que ele torce pro segundo Manchester da Inglaterra. Se fosse pro City ainda até que ia, até cara. Que dá pra engolir, né? Nossa, pelo amor de Deus. Você também é fanático assim pelo Manchester, ou Heitor, ou não? Não, nem de longe. Nem de longe. Eu lá fora não tenho time, não, viu? A não ser na NBA, né? Que é o Golden State. É isso. Lá fora eu também torço pro Golden State, pra Juventus na Itália, pro Chelsea na Inglaterra. Preto e branco, Juventus. O Juventus é preto e branco. Meu Santos é preto e branco. Deixa eu continuar. Pro Boca na Argentina. Eu só torço pros estudantes. Estudantes. Lá fora eu torço só pros estudantes. Vamos para mais um ouvinte, meu caro Eduardo Rodrigues. Boa tarde, equipe do Arena. Irado, hein, meu velho? Aqui é o Sérgio da Vila Teixeira. Esse programa tá demais, viu? Abraços a todos. Vocês são muito engraçados, comediantes, mas com certeza vocês são muito eficientes em tudo aí. Um abraço pro Carlão. Sou fã do pai dele. Abraços a todos. Rapaz, o pessoal tá elogiando tanto que eu vou mandar esses áudios tudo hoje lá pro Nacional. Vamos pedir um bicho, o Nacional, vou falar. Manda o Pix. O Paul National. Certo. Porque eu não vou ficar falando o nome dele. Todo dia agora. O Paul National. Chegou aqui pra gente, um certo elogio. Acho que já dá pra aumentar a quirelinha aí, né? Segue em anexo. Mais um ouvinte antes da gente entrar no jogo do Bugre. E tem o projeto que não projetou legal ontem, hein? Mário Jesus, de Campinas, mais uma vez aí. Ô, Marião. Vocês, no começo do programa, pediu piada. Ai, meu Deus. Então tá aí, ó. Messi na Ponte, Messi no Palmeiras. Ai, meu Deus. Messi treinado pelo Abel Ferreira. Ai, meu Deus. Quiseram piada? Toca a piada pra nós aí. Falou, galera, aquele abraço. Ó. Marcos aqui de Campinas. Deixem o Diniz no Fluminense. Não vai sair de lá não, hein? Seremos campeões de tudo. Esse é tricolor. Saudações tricolores. Tricolor de coração. O quê? Sou do clube tantas vezes campeão. Pelo amor de Deus, virou um bolero, o hino do Fluminense. Deus me livre. Ô, Carlão de Freitas, por que o projeto do Vanderlei Luxemburgo não começou legal? O Corinthians hoje é algo que para ser estudado, né? Acho que vai muito além do gramado, muito de cima para baixo. Acredito que essa situação envolvendo o Cuca deu descompassou. Não vou dizer com relação ao que o Cuca fez, o que não fez, se vai ser preso, não vai ser preso, se merece isso, merece aquilo, mas estou falando esportivamente, deu uma desviada na rota, o Corinthians se desorganizou
E agora o Luxemburgo tem aí esse papel de colocar o Corinthians nos trilhos, não digo para nem classificação de Libertadores, mas pelo menos para fazer um Brasileirão tranquilo. Até porque, assim, o Heitor, ficou difícil, tal. A gente olha, até porque foram 2 jogos em casa de derrota. Nós temos que lembrar isso. Tudo bem, o Corinthians tem 3 pontos de uma vitória que ele conquistou fora de casa, mas diante de um adversário que parece ser o saco de pancadas do grupo, que é o Liverpool, do Uruguai. E ontem empatou com o Argentino Júnior. Mas quando a gente analisa a fundo o que é esse Corinthians, aí a gente entende o tamanho do problema. Há 10 dias, Cuca estreou, derrota na estreia dele. Temos que lembrar, no comando técnico do Corinthians. Sim, Goiás. Aí depois veio o Danilo, que, entre aspas, fez a sua estreia como treinador. Derrota no derby. E aí, de repente, a gente tem a estreia do Luxemburgo com derrota. Meu Deus, o que dá pra gente dizer disso? São 10 dias, 3 treinadores diferentes, 3 derrotas em estreias. Ou seja, é um time que é pra criar padrão, gente. Eu não sei. Tá difícil, hein? Tem fundo pro Corinthians aí, Heitor? Ou o saldo já tá naquele jeitão? Posso recomendar uma leitura pra vocês, Eliel? Claro, fica à vontade. Ouvintes? Tem uma análise lá no Globoesporte.com do Marcelo Braga, né, na página do Corinthians lá do Globoesporte.com. O título é: Corinthians parece ter menosprezado a dificuldade de jogar uma Libertadores. E acho que passa muito por aí, essas mudanças que o Corinthians fez, mudanças de rota. O Corinthians me parece que parou no tempo, que está totalmente fora da realidade. Né? Um outro texto até falou: o Corinthians tem um longo passado pela frente, porque mostra mesmo como o Corinthians está perdido dentro e fora de campo. Isso está refletindo nos resultados, e eu acho que essa análise do Marcelo Braga, eu concordo muito com ela, que o Corinthians parece ter menosprezado a dificuldade que é jogar uma Libertadores, muito por conta não dá para dizer fogueira que o Luxemburgo entrou, por se tratar de um técnico muito experiente, mas você pegar um treinador na segunda-feira para já estrear na terça-feira achando que tem alguma chance de dar coisa boa, é você brincar com a sorte mesmo, né? É muito difícil. E o time do Del Valle, por outro lado, é muito bem treinado. Cara, eu achei um time muito rápido, velho. Achei um time muito rápido. Já tá jogando junto aí, obteve ótimos resultados, campeão sul-americana, Recopa também. É um time que vai dar trabalho na Libertadores também. Eu vou fazer uma pergunta, vocês respondam o que vocês quiserem. Eu só vou fazer a pergunta com 3 palavras. E o Cássio? Eu gosto muito do Cássio. Acho o Cássio um grande goleiro. Eu acho que ele se for um problema pro Corinthians, ele é o menor dos problemas. Exatamente. Isso aí, vai. A zaga é muito lenta do Corinthians, apesar do Murilo lá, um jovem promissor zagueiro. Eu acho que o Corinthians precisa de renovação no elenco, sabe? No time. Eu acho que porque, os jogadores mais sinceros, experientes... Nós estamos há, sei lá, 10 anos falando Cássio, Fagner, Fábio Santos, Gil, Paulinho, que voltou, Balbuena, até tempo atrás, Renato Augusto, sempre depende quando ele tá bom, quando não tá contundido. Eu acho que o problema é uma renovação. Coisa, né? Mas aí que tá, gente, o Corinthians tentou se renovar, vamos ser justos aqui. Falta paciência. Não tem paciência para jogar no timão. O Michael ontem, para mim, foi a impressão exata do que é jogar no Corinthians, velho. Fornalha aquilo lá. O cara falhou e foi pro banco de reserva chorar. Isso mostra. E o Cássio falou algo muito importante na entrevista coletiva dele, na entrevista dele pós-jogo. Os jogadores não aguentam mais. Nós estamos na beira do ápice. Os jogadores não aguentam mais jogar num Corinthians. Aí o Corinthians, mas aqui é Corinthians. Calma. Tem ser humano por trás, por debaixo da fada, cara. Mas eu acho que mentalmente essa situação do Cuca desgastou demais. Desgastou demais o elenco. Até porque eles abraçaram a causa. E é difícil, eu vou ser sincero com você. Se põe no lugar desses jogadores. Se eles não abraçam ali a causa. Os caras não abraçaram, abandonaram o treinador e que não sei o que, o elenco tá rachado. Se eles abraçam para tentar demonstrar pelo menos unidade, que eu acho que é isso que eles queriam demonstrar, e não se tem apoiando o crime ou não, que claro que em sã consciência ninguém faria isso. Que algo também a ser dito aqui, porque tem muita gente da imprensa que mete o pau na atitude que os caras do Corinthians tiveram de abraçar o Cuca, mas esquece ali que os caras estavam tentando demonstrar uma unidade do elenco. Ninguém é bobo, imbecil grupo, né? De ir lá apoiar a besteira que ele fez em 1985. Ninguém é bobo de fazer ali isso. Era o lado esportivo. Exato. Era o apoio esportivo. E aí os caras não podem fazer nada, velho. O Michael... E não foi, vamos ser sinceros, não foi nenhuma falha assim que...
o cara saiu de campo pra chorar no banco, velho. Olha a pressão que tá o Corinthians, cara. É um desgaste, ainda mais o Michael, que é da casa, né? O cara parece que sente mais. E é isso que eu tô falando. Aí o Heitor colocou um ponto aqui, precisa de renovação. O time tá tentando, velho. O time tá tentando. Põe o moleque lá no meio, o Adson na frente, põe o Rony. O Rony foi massacrado porque perdeu o pênalti aí. Recentemente eliminou o Corinthians. Aí o Fagner pede pênalti e ninguém fala nada. Entendeu? O Cássio falha, ninguém fala nada. Então, tudo bem, esses caras tal. Mas por que cobra só dos garotos? Eu acho que talvez se o Corinthians estivesse num momento melhor, daria para você iniciar o processo de renovação. Por exemplo, a gente conhece o Bidu aqui do Guarani, né? Tentam fazer com que ele substitua o Fábio Santos. Tudo bem, ele é um jogador que vai ganhar dinheiro, já podemos dizer que é uma realidade, mas quando entra, cara, sente. Jogar no Corinthians é duro, é complicado. Aí por que insistem com o Fábio Santos? Que bem ou mal ele dá conta do recado. Aí você tenta com o menino, o Murilo, já entra numa fogueira danada. O cara sente, é difícil. O Corinthians, quando ele vive esse momento de turbulência, é muito complicado um garoto suportar. E o Michael, que é da base, o Michael é do terrão. Poxa, ele não aguentou, né? O Murilo, o Murilo falhou e tal, mas o Murilo fez um baita de um jogo contra o Palmeiras. Perdeu porque não foi culpa dele, porque o Palmeiras tem talentos individuais melhores que o Corinthians, ponto final. Ele fez um baita num jogo contra o Verde. E aí, de repente, o menino não presta. Também, né? E tem um outro detalhe que a gente precisa também colocar aqui, que toda dessa pressão, ela também chega nos jogadores através das redes sociais. É só lembrar o que aconteceu com o William. Sim. O William teve recentemente uma esposa de um ex-jogador, do jogador do Corinthians, que também afirmou. Ou seja, é uma pressão fortíssima, não só dentro, mas também fora de campo. E é agravada pela situação do rival. Sim. O rival ganhando tudo, que não sei o que, não sei o que lá, enfim. Mas eu acho que a entrevista dos caras ontem foi muito sincera. Tipo, gente, calma aí. A gente tá tentando. Ninguém tá vindo aqui brincar e tal. Nós chegamos na Libertadores, não significa que nós temos que ser campeões. Calma aí. Nós não temos. Não tem força pra ser campeão, né? Isso. É difícil. Hoje vou até pro intervalo. Arena CBN. A PUC Campinas está fazendo o futuro. Ela globalizou seu nome ao ser eleita uma das melhores universidades do mundo. Com Mescla, Escritório de Talentos e Carreiras, Observatório PUC Campinas e MIT, oferece um ambiente à frente do nosso tempo. Além de mais de 200 cursos, entre graduação, atualização, pós, mestrado e doutorado, que já formaram mais de 200 mil alunos. Quer viver esse futuro? Acesse puc-campinas.edu.br/futuro. PUC Campinas. Aqui se faz o futuro. O melhor self-service por quilo de Campinas você só encontra no Mama Maria. Com uma variedade de saladas e frios, churrasco com carnes nobres, massas, comida japonesa e os mais deliciosos pratos quentes da nossa culinária. Além de uma mesa de sobremesa variada com tortas, doce, pudins, mousses e frutas. Faça de seu almoço um ritual gastronômico ou peça delivery. Mama Maria Restaurante. Estacionamento grátis com manobrista. Rua José Pires Neto 214, Cambuí. Dia das Mães é na Ceasa Campinas. Todas as mães adoram receber flores nessa data tão importante, pois as flores são o presente que mais toca ao coração. A Ceasa Campinas realizará no Mercado de Flores, no sábado, dia 13 de maio, das 8 às 14 horas, evento em comemoração ao Dia das Mães e contará com diversas atrações, entre elas música ao vivo, brinquedos infláveis gratuitos e diversos brindes e sorteios. Traga sua família! Encher cada vez mais de eficiência, conforto, segurança e tecnologia as estradas que ligam o Brasil, as avenidas que unem os bairros ou as ruas e ruelas que cortam as vizinhanças. Esta é a nova fase da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Nova Volkswagen Caminhões e Ônibus. Sob medida para conectar você ao futuro. Volkswagen. Use cinto de segurança. Arena CBN. Tá nele. 4 horas e 55 minutos. Abre aí, Eduardo Rodrigues. Borbulhando. Lembrando pro torcedor bugrino que daqui a pouquinho, às 6h30 da noite, abertura da nossa jornada, você vai saber tudo de Guarani e Juventude a partir das 6h30 da noite, tá certo? Daqui a pouquinho. E se você quiser saber provável escalação, alguns detalhes a mais,
você acessa o ge.com/Campinas, que o Heitor Esmeriz já colocou lá. Se você tem aquela dúvida, sabe aquela dúvida, Lupe? Aquela dúvida? Qual? Onde assistir o jogo? Tá lá no Globoesporte.com/Campinas. Ele colocou CBN Campinas. Porque com o Carlos Cabela você não assiste o jogo, você não ouve o jogo. Você faz o quê, Lupe? Você Ele te coloca se dentro coloca, você fica dentro do campo. E você Eu tô fica dentro aqui, de campo. no Ziriguidum. No Ziriguidum. O Ziriguidum no Jacone. É isso aí. ge.com/Globo, /Campinas. Você vai entrar lá e vai saber de tudo, provável escalação e tudo mais. E as últimas informações desse jogão. Mas antes vamos dar uma abertura aí. Né? Vamos lá. Dia 3 de maio de interrogação. Esquema de corrupção do jornalismo esportivo. É imenso. Nós temos um tempo curto, né? Então 3 de maio de? 3 de maio de interrogação. Peraí, 3 de maio. Ontem quem que eu fiz? O Sarcófago? Guarani. Então hoje... Guarani de novo. Não, hoje é o Guarani, porque o Guarani vai jogar hoje. Então, e hoje tem um jogo muito importante que o Guarani... Guarani quem? Foi até não, ele ficou aqui em Campinas. Foi brincar. Ele enfrentou o Santo André. O Ramalhão. Tá. O Guarani tinha Vitor. Nossa. Vitor Hugo. E o Santo André tinha é difícil, hein? Luiz. Não era o Vitor Luiz? Não. O Santo André tinha o Luiz e o Guarani tinha o Vitor. Tá com cara de ser Vitor Hugo. Em que ano foi isso, Fábio Scheibe, o rei dito? The King. 1985. 1985. O rei das miniaturas. O rei delas. O rei das miniaturas. O rei do whey. O rei do whey. O rei dos Países Baixos. O rei da creatina. O rei do supino inclinado. O rei. Com halteres. Que ano foi isso, Eliel? Eu vou falar o ano do meu nascimento, 1987. 1987. Em que ano foi isso, Heitor? Tem que abrir o canal Heitor, aí, Heitor. você tá coçando os olhos e está no mudo. Você tá no mudo aí, tem que abrir o Que canal ano foi, aí. Carlão? Que ano foi? Você falou o Vitor, eu já mato aqui pra você. Foi Vitor Hugo, esse aí. Esse aí jogou no Bragantino e foi trocado por 7 jogadores pelo presidente Beto Zini, né? 7? Ele trouxe o Vitor Hugo do Bragantino craque, e deu... então. O time campeão do Bragantino era do Guarani, Gil Baiano, Mauro Silva, João Batista. 1989, crava aí, papai. Quando o Lupe, E aí, Heitor? Quando o Lupe faz o charutinho. Beicinho, Quando ele faz o charutinho. Mas esse e na me década veio de assim. 80 mesmo, pelo Guarani. Boa. Para não ficar igual, vamos 1988, então. Um de nós fomos. Foi. Ô, Vitor, a dica foi... Mas eu falo só o primeiro nome. Se eu tivesse falado Marcos... Mas o Santo André, ele é Marcos recente, é um Garça. clube recente. Que time recente? Não tinha sido campeão da Copa Tem do Brasil palpite ainda. aqui, Em Lupe. 2004 ainda. Quem falou isso? O Mas Santo não tinha André ganhou do Vitor. Flamengo. O Santo André ganhou de quem? Do Flamengo. Não sei. Sim, 2004. Não lembro. O ouvinte falou que o Flamengo ganha tudo. Ganha tudo. Quem falou aí? O Vinícius, 1989. Aí Vinícius? É mesmo do Carlão, né? Pode cravar. Mas teve Aí, outro já aqui que fala mandou aí, 1983. Quem falou esse aí? Esse de 83 foi o Carlos do final 60. Santo André não Carlos, jogava. no final 60, falou 83. Do 60 É falou o Ramalhão, 83. né? É o Santo André. É, porque ele é cheio. O Lupe gosta desse Vai que tem Flamengo outro. de não sei O Guarani onde. venceu por 7-1. Ô, louco. Cara, eu fui nesse jogo. Para de me Lá vem ele de novo, lá vem ele de novo. Verdade, velho. Santo André. Esqueceu do... Não, o Heitor falou 88. Eu fui nesse jogo aí. Dia 3 de maio de 1989, o O Guarani Washington venceu o fez Santo gol. André por 7-1. O Guarani tinha Marcos Garça, Valmir, Vitor Hugo, Washington, Pereira, esse Ditinho, Fluminense. Tocim, Jorginho, Charles, Tafo. É Tafo? É. Tafu. Tá. É o Tato. Tato. pô. É que meu T parece um O Tato F. era do Inter de O Washington Isso, o e Washington. João Paulo. Quem que era o técnico do Guarani? O técnico do Guarani. Não, Pepe. 89? 89 não era Não. o Carlos? Jair Pisserni. Não, 89 acho que era o Evaristo, não era? Acertou! Evaristo. Heitor Boa. ganhou o quadro hoje, porque o quadro é meu, quem ganha eu que Mas decido. o time Parabéns, do Santo André, Heitor. o time do Santo André. Time de Santo André. Vamos lá. Toninho, Dá tempo. Careca, Adilson, Dá tempo, Servilho, Carlão, Luiz Antônio, Riz, Eduardo, Miltinho, Carlos Alberto, Eder. Sabe quem que era o técnico do Santo André? Sandro Jair Gaúcho. Pisserni. Não. Você conhece bem. Rafael de Carvalho. José Carlos Serrão. O Palmeiras vence lá no Equador. Palmeiras. Heitor,
Palmeiras. O Bugre contra o Juventude. Empate. Bugre. Empate com gols. Heitor. Noite alviverde hoje, Palmeiras e Guarani. Você vai fazer o jogo do Guarani hoje, ou Heitor? Não, eu entrei cedo. Vambora, tá muito fácil, pelo amor de Deus. Pô, valeu. Que resenha monstra. Repórter CBN.